A maioria das pessoas inicia um novo dia, mantendo a santidade sexual até o casamento, que é um princípio incluído em Cristo, o qual, em teoria, nos ensina que o sexo só é permitido por Deus após o casamento. Mas por que isso é tão frequente? Por que tantas pessoas têm problemas nessa área e por que muitos de nós não conseguimos parar de nos envolver? Ame seus entes queridos e cônjuges sem mácula. Vou mostrar que o problema não se resolve com buscas físicas, mas principalmente com a questão espiritual. Você irá descobrir o que acontece no mundo espiritual quando conhece algo. Mas, antes de começar, quero pedir que você se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão abaixo deste vídeo e se inscrever. Um sino aparecerá ao lado. É muito importante que você o ative para receber todas as notificações sempre que eu carregar um novo vídeo. Quero ajudá-lo pessoalmente a caminhar com Deus todos os dias, então, venha participar do canal. Para começar esta mensagem, quero ler o que está escrito no primeiro capítulo de Coríntios 6. Vemos que o apóstolo Paulo escreveu, em fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem se entrega, em quem peça sexualmente peça contra o próprio corpo. Talvez você não saiba que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em você e foi recebido de Deus. Não pertencem a si mesmos, foram comprados por um alto preço, portanto, honre a Deus com seu corpo. Muitos cristãos estão sob opressão e prisão em uma vida sexualmente promíscua. A Bíblia é muito clara sobre como Deus espera que vivamos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com desejos desenfreados, como os que não conhecem a Deus. O grande problema é que vivemos em uma sociedade que trata a relação sexual antes do casamento como algo normal, dizendo que não há nada de errado em ter vários parceiros sexuais antes de se comprometer em casamento. Aqueles que pensam de maneira diferente são vistos como antiquados, desatualizados ou entediantes. Mas, vejamos o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que normalizam o sexo antes do casamento. Essas pessoas seguem seus próprios desejos impuros e são orgulhosas e lisonjeiras. Outros agem por interesse. Contudo, amados, eu me refiro ao que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos tempos haverá escarnecedores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São esses que causam divisões entre vocês, seguindo seus instintos naturais e não tendo espírito. Irmãos, pode parecer que não há problema em dormir com alguém sem compromisso, mas saibam que o cristão que não controla seu impulso sexual está sendo usado por Satanás, e mais cedo ou mais tarde, pode ter sua vida destruída e se afastar completamente do Senhor. Precisamos entender algo muito importante. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se sintam totalmente satisfeitos em suas necessidades sexuais. Buscar a satisfação desses desejos fora do casamento é pecar contra o próprio corpo. Vimos o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios sobre isso. Ele disse que é bom para o homem não tocar em mulher, mas, por causa das imoralidades, cada um deve ter sua própria esposa, e cada mulher, seu próprio marido. O marido deve cumprir com sua esposa o dever conjugal, e, da mesma forma, a mulher deve agir com seu marido. Muitos não querem esperar pelo casamento para desfrutar dos benefícios do sexo, preferindo relacionar-se de maneira superficial, como Deus e outros simplesmente em busca de prazer carnal. Há um grande perigo nisso, pois quando uma pessoa se relaciona sexualmente com outra, não está apenas se envolvendo fisicamente, mas também espiritualmente. Quando duas pessoas têm um relacionamento íntimo, há uma união espiritual entre elas, e isso não é apenas dito por nós, mas pela própria palavra de Deus. No primeiro capítulo de Coríntios 6, está escrito: e aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Somos seres espirituais vivendo em um corpo físico aqui na Terra, mas temos um espírito dentro de nós, dado por Deus para que ele pudesse interagir conosco. Quando nos relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, abrimos uma brecha para o inimigo. Note que os relacionamentos baseados na fornicação, ou seja, no sexo antes do casamento, estão quase sempre em crise. Conheço vários casos de casais que não conseguem se separar, mesmo querendo continuar. Muitas pessoas desejam seguir em frente e viver suas vidas separadamente, mas há sempre uma ligação entre elas que impede essa separação completa. Quando você está espiritualmente conectado a alguém,
o término de um relacionamento traz uma dor muito maior e mais difícil de superar. Isso ocorre porque a pessoa entregou seu corpo e alma ao outro. Lembre-se do versículo que mencionei. Quem dorme com alguém torna-se um único corpo com aquela pessoa, como se estivessem espiritualmente casados. Agora, imagine uma pessoa com vários parceiros sexuais. Ela pode ser considerada solteira no mundo físico, mas está casada com vários parceiros no mundo espiritual. Por isso, é necessário arrepender-se e pedir a Deus que quebre toda conexão e pecado gerados, pois esses laços não são desfeitos no mundo espiritual sem a intervenção do poder do sangue de Jesus. Existem pessoas que passam anos sem qualquer tipo de contato com seus parceiros sexuais, mas, ao receber uma mensagem ou uma foto dessas pessoas, sentem-se emocionalmente afetadas. Isso é mais comum do que imaginamos, pois, mesmo que se passem anos, a união espiritual persiste. Isso também explica por que muitos casamentos enfrentam tribulações atualmente. A guerra espiritual é intensa no relacionamento onde os cônjuges não conseguem alcançar uma vida feliz, pois ainda estão conectados aos seus ex-parceiros sexualmente. Como resultado, a busca pela satisfação sexual fora do casamento comete esse tipo de erro e abre portas para que espíritos malignos mantenham você preso em uma vida de pecado. Sem arrependimento, isso pode destruir sua família, acabando com a alegria, a realização e o amor que você tinha em sua casa. Precisamos tratar o pecado com seriedade. Sei que todos somos pecadores e falíveis, mas devemos ter temor de Deus, pois Ele nos livra dos laços do inimigo e nos faz pensar muito antes de cometer qualquer pecado. Já vi pessoas que, ao entrar em pecado, mudam drasticamente sua personalidade, pois abriram portas para o inimigo atuar em suas vidas. Meu amigo, você pode estar fazendo algo errado, algum pecado escondido. Uma vez, ouvi o testemunho de um homem que traiu a esposa com uma colega de trabalho. Naquela semana, ele foi consumido por uma forte depressão, sentindo-se muito mal, não conseguindo sair da cama e perdendo vários dias de trabalho. Ele sempre inventava desculpas e mentiras. Após muitas lutas e um grande sentimento de culpa, ele decidiu abrir seu coração para Deus e pedir perdão. Sua esposa não suspeitava de nada. No entanto, depois de um tempo, esse homem voltou a trair sua esposa, e uma nova nuvem negra envolveu sua vida espiritual. Desta vez, as consequências foram graves. Sua esposa descobriu que havia sido enganada diversas vezes e saiu de casa com os filhos pequenos. Aquele homem, que era tão bem-sucedido e tinha uma vida considerada perfeita, viu tudo desmoronar. Perdeu o emprego, ficou deprimido e só conseguiu se recuperar anos depois, ao conhecer um jovem que lhe apresentou Cristo. Graças a Deus, algum tempo depois, ele se casou novamente, formou uma linda família e me contou que nunca mais cometeu esse pecado. Não estou dizendo que todos os casos semelhantes a este são causados pela infidelidade. Há pessoas que mudam porque estão enfrentando algum tipo de luta que requer ajuda, e outras porque estão realmente se afastando de Deus. Nem sempre é na área sexual. Precisamos nos alimentar espiritualmente e pedir ajuda ao Senhor para entender o que está acontecendo em nossa vida. Compartilho este testemunho para mostrar que pode ser muito custoso colocar outra pessoa em sua vida e permitir que entre no. O pecado do adultério pode ser apenas alguns minutos de prazer, mas pode trazer anos de dor e infortúnio. Então surge a pergunta: vale a pena? Tenho certeza de que não. É muito melhor confiar e abrir-se para uma pessoa que possa compartilhar seus momentos de alegria e fraqueza. Um homem deve confiar em outro homem, e uma mulher deve confiar em outra mulher, para que possamos ser cautelosos, vigiar e orar, conforme os ensinamentos da Bíblia. Nosso corpo não nos pertence. Quando você estiver diante do espelho, louve ao Senhor por ter lhe dado um corpo e peça ajuda para mantê-lo em santidade, valorizando, pois Cristo pagou um preço alto por nossas vidas. Não devemos nos tornar escravos do pecado nem nos submeter às regras da sociedade que vão contra a palavra de Deus. Mas, se vivermos em pecado, nos afastaremos do Senhor, porque sua santidade não pode se misturar com o impuro. Você precisa decidir de que lado quer estar. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos amar o pecado e servir a Deus ao mesmo tempo. Quero que você saiba que não trouxe esta palavra para condenar ou fazer as pessoas se sentirem. O propósito mais profundo desta mensagem é um chamado de Deus para despertar você. Arrependa-se de seus pecados e volte-se para viver apenas para Cristo,
consagrando seu corpo e espírito. Não importa quantas pessoas você conheceu ou se sentiu espiritualmente conectado através do sexo. Se você reconhece seus pecados, busca o perdão de Jesus e se compromete com uma mudança de vida, Ele estenderá sua mão sobre você, preencherá você com seu Espírito Santo e renovará sua fé dia após dia. Para concluir, quero deixar uma última palavra, uma passagem da Bíblia que amo muito, como se fosse Deus falando diretamente a você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar que escolhi e consagrei para o meu nome estar nele para sempre. Peço que você compartilhe esta mensagem no WhatsApp e divulgue a palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal e aguarde o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.